Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na nossa sala de aula da EBD para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Essa aula tem como objetivo esclarecer de uma forma bem simples como entender melhor a Bíblia. Esclarecer sobre alguns versículos que nós lemos e não temos o entendimento ou que geram uma certa dificuldade para a nossa leitura e compreensão da Palavra de Deus. Nas aulas anteriores, nós tivemos uma introdução sobre o que é hermenêutica, a interpretação, como fazê-lo. Na segunda aula já tivemos a interpretação de alguns versículos e vamos continuar nesta aula sobre alguns versículos da Bíblia, que precisam ser explicados. Às vezes a gente, como eu disse na aula anterior, a gente estuda, lê, mas não tem a coragem de perguntar, ou o momento não é propício porque é oculto, ou estamos em algum devocional, ou em alguma reunião, que não dá tempo conversar com os irmãos sobre o assunto. E essa é a oportunidade que nós temos na EBD, de formas mais próximas com os irmãos, para debater, estudar e conhecer a Palavra de Deus. Então anote aí no seu caderninho, você que costuma assistir às aulas da EBD, seja presencial ou online, que gosta de anotar. Então escreva o tema da nossa sala, que é Entendes o que lês. Hoje tem como título Textos Bíblicos Explicados. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, eu vou colocando aqui os versículos, vou também colocando algumas considerações e você, se achar que está muito rápido, você pode parar o vídeo e depois estudar com mais calma, tá? Então, o conselho é que em alguns momentos você pode pausar o vídeo e ler o versículo e acompanhar, anotando as dúvidas e o que você pretende aprender. Então, vamos dar continuidade. Você já está com a sua Bíblia e vamos abrir em Gênesis 1:1. O primeiro versículo de hoje que nós vamos estudar chama-se Gênesis capítulo 1, versículo 1. É muito conhecido, né? É o versículo em que não precisa nem decorar, porque todo cristão conhece. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então este é o versículo, Gênesis capítulo 1, verso 1. Aqui neste versículo nós temos duas verdades importantes. Quais são essas verdades? O que é que a Bíblia quer ensinar para nós neste versículo? Então, eu vou ler também duas versões. Eu vou ler uma versão, que é a tradução do Novo Mundo, e vou ler a Almeida atualizada. Então, observe, está aí no vídeo também, você pode acompanhar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1, tradução do Novo Mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1, Almeida atualizada. A explicação em Gênesis, você observa primeiro um detalhe importante. Você notou que há uma inversão, né? Nós temos na leitura ou na escrita do versículo, primeiro dizendo que Deus criou os céus e a terra. Na segunda versão, nós temos criou Deus os céus e a terra. Em algum momento isso poderia gerar uma confusão. Olha, por que que resolveram escrever? Nós aprendemos que a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus não possui erro, né? Mas por que que está escrito de forma diferente? Primeiro, Deus criou os céus e a terra, e embaixo criou Deus. Isso não altera nada. Nós já estudamos o ano passado, e ainda vamos continuar estudando, um fator importante chamado de texto e contexto. Os dois versículos são escritos em forma de texto. Porém, o que nós devemos preservar é o contexto, é a ideia-chave em que o versículo está passando para nós. Então, dizer que Deus criou e criou Deus é simplesmente uma inversão de palavras, mas não alterou. Deus é sujeito, criou é o verbo de ação que se refere à ação do sujeito, que foi Deus que criou. E quando dizemos criou Deus, é uma outra forma de falar e só colocamos o sujeito depois do verbo.
mas ainda temos o sujeito se referindo a este verbo de ação, que é a ação tratada por este sujeito chamado Deus. Então, olha, Deus criou, é a mesma informação que criou Deus. Então já tira uma dúvida sobre a questão se o versículo, por que foi escrito de forma diferente, vai gerar um erro. Não existe erro aqui, nem gramatical, nem erro lexical. Lexical significa de ideia. Então não houve um erro aqui, nem na escrita e nem na ideia. Se fizéssemos uma inversão da escrita e modificasse a ideia, aí sim, aí seria um erro. Um exemplo clássico: homem pobre e pobre homem. Um homem pobre é sem recursos. Um pobre homem, ele tem dinheiro, mas está passando por uma dificuldade espiritual. Então, houve uma mudança de significado. Então, a inversão aí nesse caso, na Bíblia não poderia existir, porque modificaria a palavra de Deus. Aqui não houve mudança. Então, continuando. Em Gênesis, essas palavras ensinam duas verdades importantes. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Há uma informação importantíssima aqui, que os céus e a terra foram criados por Deus. Se você é historiador, é um professor, é um intelectual, eu já comentei em aulas anteriores que quando a gente tem um estudo maior, um intelecto, isso atrapalha, porque a gente começa a questionar as coisas de Deus. Existe uma data e existe uma quantidade de universo que os homens querem traçar. O universo foi criado há bilhões de anos, mas nem o início eles sabem datar, né? Não existe uma data precisa. Então, na Bíblia também, como Deus é infinito, não existe uma data. Simplesmente diz que Deus criou os céus e a terra. Agora, em primeiro lugar, esse é um fato importante. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Deus é o criador do universo e não existe nada que mude isso. E todo mundo reconhece, até a ciência reconhece isso. Recentemente houve um estudo na revista Interessante reconhecendo a existência de Deus, coisa que se eles tivessem lido a Bíblia ou estivessem com um coração convertido em Deus, já saberiam bem antes. Mas você observa que até a ciência está reconhecendo a existência de Deus. Então Deus criou tudo. O universo teve um começo. A Bíblia não diz em quanto tempo, não traça os detalhes, mas explica o imenso poder de um ser criador. Em hebraico, a palavra usada para criou é um verbo que descreve ações realizadas por Deus. Na Bíblia, Deus é descrito como o Criador. Tem uma referência, se você quiser anotar, Isaías 42, 5 e 45, 18. Contexto de Gênesis, do capítulo 1, verso 1. O primeiro versículo de Gênesis é uma introdução ao relato da criação neste livro e fala brevemente as etapas em que Deus criou todas as coisas nela, incluindo o primeiro homem e a primeira mulher. Depois desse resumo, a Bíblia dá detalhes específicos sobre a criação do homem e da mulher, que está em Gênesis 2, 7 a 25. O livro de Gênesis fala que o processo da criação aconteceu em um período de 6 dias, mas esses 6 dias não são dias literais de 24 horas. Na verdade, são períodos de duração desconhecida. E a Bíblia usa a palavra dia, em alguns casos, para falar de um período que não é o de 24 horas. Por exemplo, a Bíblia fala tudo que Deus fez nos 6 dias criativos, como se tivesse feito em um só dia. Já percebeu? Deus tem o poder de fazer as coisas em um só dia. Mas por que se refere a 6 dias? Né? Por que tem essa quantificação, já que não existe uma data precisa do dia que foi criado? Então, porque a própria Bíblia explica que as coisas de Deus para o homem parecem loucura. Algumas ideias erradas sobre Gênesis capítulo 1. Primeira ideia errada é que Deus criou um universo físico há milhares de anos atrás. A Bíblia não especifica, mas ela não contradiz o atual entendimento da ciência de que o universo existe há bilhões de anos. Porém,
ela diz um fato importante, acima de tudo, que a ciência, tudo, né, o universo em si e os próprios cientistas foram criados por Deus. Isso é um fato importantíssimo. Então, a ideia que Deus criou o universo físico há milhares de anos atrás é que a gente poderia quantificar. Enquanto a própria Bíblia não diz um tempo exato, aqui nós observamos que o homem quer determinar quando houve um início e quando haverá um fim. Então, não há na Bíblia uma especificação de quando realmente começou e nem de quando vai terminar. Existe a ideia de um tempo onde começou e de um tempo onde vai acabar, mas não quantificativamente exato quanto um dia, 1 hora, 24 horas, 2 minutos, tá? Porque Deus é atemporal. Eu não sei se vocês lembram dessa aula que eu dei o ano passado. Deus é atemporal. O que é que significa atemporal? Significa ontem, hoje e sempre. Então é sem tempo. Então, quando Deus criou o universo, foi de forma atemporal. Não precisamos discutir, até porque é uma questão de regra de fé. Você tem que acreditar. Uma outra ideia errada sobre Gênesis é que Deus é uma trindade, porque a palavra bíblica usada lá é Deus e está no plural. Algumas palavras no latim, no grego, no hebraico, elas têm uma ideia de plural, mas nem sempre elas são plurais, né? Elas são plurais no sentido da escrita, mas da ideia, não. Vamos dar uma ideia. Vamos pegar uma palavra simples. A palavra Carlos. Carlos é nosso amigo. A palavra Carlos refere-se a uma pessoa. Se eu tivesse a ideia que Carlos era plural, então ao passar esta frase para o plural no português, fazendo uma correspondência, seria: Carlos são nossos amigos. São nossos amigos. Eu não teria como fazer essa frase, porque a palavra Carlos, ela é significativamente única. Ela nomeia um ser. Então a palavra Deus, você pode entender que termina em S, mas nem toda palavra que termina em S está no plural. Mas se estiver, o contexto, a ideia aqui é de nomeação. Então seria a comparatibilidade com a palavra Elohim, que é Deus. Segundo versículo que nós vamos interpretar hoje e explicar, está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Abra aí na sua Bíblia o capítulo 20 de Êxodo, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Isso é uma promessa, dando motivo para que, se honrar pai e mãe, seriam os teus dias alongados, né? Então vamos ver a explicação sobre este versículo. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que você viva por muito tempo na terra de Jeová, que seu Deus lhe dá. Essa é a tradução do Novo Mundo. Vamos para a tradução de Almeida, revista e corrigida. Sempre eu vou ficar fazendo uma comparação em escritas diferentes para a gente entender porque que às vezes a gente percebe ou não percebe que está cometendo um erro. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Primeiro vamos analisar aquela questão da situação onde está a escrita no português. Honre seu pai e sua mãe, para que você viva por muito tempo na terra que Jeová, seu Deus, lhe dá. Na segunda escrita diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos lá. Honre seu pai e sua mãe, no primeiro, e embaixo, honra a teu pai e a tua mãe. Honre, você está na terceira pessoa, por isso que ele vai colocar honra seu pai e sua mãe. O pronome sua é um pronome de terceira pessoa e não de segunda. Então, honre você, seu pai.
O você, se analisarmos pela língua portuguesa, ele é um pronome de terceira pessoa, tá certo? E as pessoas têm usado erradamente como segunda, né? No lugar de tu diz você, né? Porque é difícil conjugar na língua portuguesa. Tu credes, tu podes, tu vedes. Aí então a gente simplifica. Você vê, você pode, você crê. Mas lembre-se, você é de terceira pessoa. Para que você, terceira pessoa, viva por muito tempo na terra de Jeová, seu Deus lhe dá a você. Agora, honra, já é com A, não é honre, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Agora, aqui existe um ponto bastante interessante. Qual seria a diferença, além da primeira escrita está na terceira pessoa você, e na segunda está na segunda pessoa tu? Honra tu a teu pai, por isso que ele diz teu. Agora, observa o seguinte, o seu, ele é indeterminativo, né? Honre a seu pai e sua mãe, é de uma forma geral, falando com várias pessoas, tá certo? É tanto que em algumas línguas o você é muito abrangente, é plural, são várias pessoas. E o teu, ele é mais específico. Então aqui eu observo que Almeida Revista e Corrigida é uma tradução mais fiel, porque está falando de um Deus pessoal, está falando de um Deus pertinente. Ó, honra a teu pai e a tua mãe. Quer dizer, não honre a seu pai e sua mãe, não estou falando de forma geral. Estou falando com você, contigo, dizendo honra teu pai e tua mãe. É algo bem particular, algo bem específico, para que se prolongue os teus dias na terra. Isso é uma ordem direta, é uma ordem pessoal, mostra uma certa intimidade da pessoa com quem está escrevendo aqui. Ou que a pessoa que escreveu, no caso o autor que é Deus, está tendo uma intimidade, porque ele é pai e está falando, dando uma orientação para o filho de forma direta. Então, eu gosto mais dessa segunda escrita, porque ela retrata a intencionalidade e a contextualidade do versículo. É uma forma mais íntima, mais direta, tá? Fora essa questão gramatical, Deus ordenou aos israelitas dos tempos antigos que eles honrassem pai e mãe, junto com essa ordem, fazendo uma promessa, dando um motivo a mais os israelitas obedecerem. Hoje os cristãos não precisam seguir a lei que Deus deu aos israelitas, conhecido como a lei mosaica, mas os padrões de Deus não mudaram. E a ideia por trás da lei mosaica ainda é útil e importante para os cristãos. Está lá em Colossenses 3:20. Os filhos honram seus pais quando os tratam com respeito e obedecem a eles. Aí você pode também verificar em Provérbios 1:8. Mesmo depois de se tornarem adultos e terem suas próprias famílias, os filhos continuam amando e ajudando aos pais, que é o que a Bíblia está dizendo, que mesmo depois de velho, os filhos irão cuidar dos pais, irão inclusive sustentá-los se for necessário. A ordem de honrar pai e mãe tinha um limite. Os filhos não deveriam obedecer aos pais nem a qualquer outro humano se isso significasse desobedecer a Deus. Opa! Então veja bem, honre teu pai e tua mãe, mas em primeiro lugar a Deus, tá certo? Então na lei de Deus, ele prometeu que os filhos honrassem pai e mãe e viveriam por muito tempo e seriam bem-sucedidos na terra que Deus daria a eles. Então observe aí a importância de entender este versículo, tá certo? Contexto em Êxodo 20:12. A ordem dada em Êxodo 20:12 ocupa uma posição importante dentro dos 10 mandamentos. Os mandamentos que vinham antes falavam sobre as obrigações que os israelitas tinham para com Deus. Por exemplo, adorar somente a Ele. Já os mandamentos seguintes falavam de obrigações que tinham para com os outros seres humanos. Ser fiel ao marido, não roubar, honrar pai e mãe. Fazendo uma ponte entre esses dois tipos de obrigações, um israelita obedecer a esse mandamento estaria cumprindo a obrigação para com Deus. Então, quando estivesse fazendo as outras coisas,
estaria cumprindo para com Deus, porque foi uma ordem dada a eles. Seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, verso 9. Vamos ver? Abra aí na sua Bíblia, Josué, capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Como você pode ser forte e corajoso ao enfrentar situações difíceis? Eu vou ler nas duas versões, a versão Novo Mundo e vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Não lhe ordenei que seja corajoso e forte? Não fique apavorado, não tenha medo, pois Jeová, seu Deus, estará com você aonde quer que você for. Josué, capítulo 1, verso 9, tradução Novo Mundo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, verso 9. Aqui eu gostaria de chamar a atenção a algumas palavras. Interessante. Não lhe ordenei que seja corajoso e forte. Nessa primeira frase, vamos analisar a que está logo abaixo. Não fui eu que lhe ordenei. Você observa que quando diz não lhe ordenei, é uma situação mais informal. Na frase de baixo, não fui eu que lhe ordenei, está chamando para um reconhecimento. Olha, quem te ordenou fui eu. Quem deu essa ordem foi eu. Não foi ninguém, não foi outra pessoa, fui eu. Então, tenha fé, porque você está sabendo de quem veio a ordem. Uma outra coisa interessante é, seja forte e corajoso. Agora observe lá em cima, que diz assim, não lhe ordenei que seja forte e corajoso. Aqui nós temos uma situação em que ele junta a frase toda e deixa como se fosse uma opção. Na segunda frase, não fui eu que lhe ordenei, chama atenção para algo mais firme, para algo mais direto, e seja forte e corajoso. Observe que lá em cima é uma sugestão e aqui é uma ordem. Seja, está um imperativo, ó, seja forte e corajoso. Aí não fique apavorado nem tenha medo, pois Jeová, seu Deus. Aqui é como se alguém estivesse dando uma palavra para você. Olha, não fique apavorado porque Jeová, Deus, Ele vai fazer isso por você. Observa a situação mais firme aqui. Seja forte e corajoso, é uma ordem direta. Não se apavore, também é um imperativo. Nem desanime, outro imperativo. Pois o Senhor. Aí observa o seguinte. Lá em cima, Jeová está com letras minúsculas, só a primeira maiúscula porque está nomeando, que é um pronome pessoal. Embaixo, a palavra Senhor está toda em caixa alta, quer dizer, em maiúscula. O seu Deus estará com você por onde você andar. Então, algumas coisas aqui nos mostram que esse segundo versículo, ele é mais direto, ele é mais ordenativo, ele é mais íntimo, é de uma pessoa falando com outra. Como deve ser? Se nós percebermos, a Bíblia é a carta de Deus para o seu povo, então ele está falando diretamente com os seus filhos. Cada ordem dada é uma ordem direta, não é uma ordem dada para, olha, diga a fulano que faça isso. Ele está dando uma ordem direta de pai para filho. Essas palavras, Deus garantiu ao servo fiel Josué que ele poderia ser corajoso e forte, mesmo enfrentando situações difíceis e desafios que pareciam impossíveis de serem superados. Se Josué obedecesse às leis de Deus, ele não teria nenhum motivo para ter medo do futuro, porque Jeová estaria do lado dele, o ajudando. Deus mostrou que estava com Josué, para instruí-lo e ajudá-lo a vencer os inimigos. O que ajudaria Josué a ser corajoso e forte? Aqui diz o que Josué deveria fazer com o livro da lei. Leia-o em voz baixa, dia e noite, ou como diz, ele deveria meditar. E aí eu prefiro mais a palavra meditar, porque quando você lê, simplesmente você pode correr os olhos sobre as palavras e não compreender nada. Muitas vezes alguém leu a Bíblia várias vezes e não entendeu nada. Agora, quando você medita na palavra, que meditar é mais importante, porque meditar é tomar consciência.
Quando eu estou meditando, eu estou prestando atenção nas palavras, no contexto, no ensinamento, tá? Que é fazer a vontade de Deus. O contexto para este versículo, em Josué 1:9, diz o seguinte: depois que Moisés morreu, Jeová designou Josué para liderar a nação de Israel. Naquela época, os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã, que era a terra prometida. Mas eles precisavam enfrentar inimigos poderosos e tinham acabado de perder o seu líder. E muitas vezes, quando você perde um líder, você perde uma referência. E o novo líder que aparece, por melhor que ele seja, a mente das pessoas ainda estão focadas no líder anterior. Então, a ordem do versículo é: sejam fortes e corajosos, porque eu, o Senhor, então, independente de Josué, independente de Moisés, né, independente de qualquer líder que estivesse à frente, a ideia é: eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, vamos rever lá o que é que o versículo diz: seja forte e corajoso e não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, ele não faz menção aos líderes, faz menção a Deus, a fazer a vontade de Deus. Não desanime, tá? Então, o contexto aqui é esse. Gostaria que você, na próxima aula, estivesse conosco, porque nós vamos continuar estudando outros versículos. Então, sempre eu aconselho você estar com sua caneta, com seu caderno, para você ir anotando. Se você desejar fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, você pode escrever para mim. Eu vou colocar o e-mail aqui, onde você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões sobre as aulas, tá? Porque essa aula é feita por mim e por vocês. Então eu gostaria de ter a sua participação. Ou você pode fazer seus comentários aqui embaixo nos posts do canal, tá bom? Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, interpretando versículos.